Primeiro, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração, né, irmãos? Para começar o nosso culto. Nessa oportunidade, o culto já começou. Quando os irmãos saíram dos seus lares, quando nós saímos dos nossos lares, devemos cultuando o nome de Jesus, que é digno de honra, de glória e louvor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pois tu és digno de honra, de glória, de louvor. Nós te pedimos que o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua igreja que se encontra reunida. Nós te pedimos, Senhor, que fale conosco através dos louvores e da tua palavra que será ministrada daqui a alguns instantes. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor da glória. Se possível, alguém entrou aqui, ó Deus, precisando ouvir a tua voz, o Senhor venha falar, o Senhor venha curar, o Senhor venha libertar em nome de Jesus, porque a tua palavra tem poder para isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estaremos louvando o hino. Graças a Deus. O hino de nossa harpa cristã. Graças a Deus. Hino de número 171. O pecador remido. Jesus, não tinha esperança.
estaremos contribuindo para a obra de Deus com as nossas ofertas, os nossos dízimos, para a manutenção da obra de Deus. Mais um hino, graças a Deus. Glória a Deus. Hino de mundo. Em Jesus. Bem, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus não adorável. Em Jesus, o mal não perderei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, eu venho para a morte. Em Jesus, estou firme e forte. Em Jesus, eu marco uma morte. Em Jesus, eu sempre vencerei. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ler. Glória a Deus. Glória a Deus. Lição de número 10, lição que seria ministrada amanhã desse domingo, vai ser do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito. É o tema da lição de 10, lição de número 10. O âmago da vida humana. A leitura se encontra em Gênesis 2:7, Eclesiastes 12:7, Zacarias 12:1 e João 4:24. O texto áureo nos diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12:1. E a verdade prática diz o seguinte: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Leitura, como sempre, vou ler
um versículo, os irmãos leem o outro, em nome de Jesus. Gênesis 2 diz assim, 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12. Zacarias 12. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Todos. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Presbítero Leandro, faça uma oração em nome de Jesus, agradecendo pela leitura dessa palavra. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Oramos. Grande Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, oramos ao Senhor e te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, de estarmos aqui reunidos aprendendo a tua palavra. Meu Deus, inclusive, abre a porta da palavra nesta noite, vai tocando em cada coração nesta noite. Meu Deus, continue, ó Pai, com as tuas mãos estendidas sobre esta igreja. Meu Deus, usa o teu servo, ó Pai, poderosamente nesta noite. Meu Deus, vai batizando no Espírito Santo. Glorioso Deus, único e soberano. Nós precisamos, ó Pai, sairmos daqui mais e mais transformados para a honra e glória do teu nome. Já oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Espírito, o âmago da alma. A introdução nos diz o seguinte: já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nessa lição estudaremos acerca do Espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador e trataremos de sua divisão em relação à alma e a sua importância para a nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Também quero ler com os irmãos somente, para complementar essa introdução, Gênesis. O livro do início. Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis vai dizer que no princípio e no começo Deus fez o céu e a terra, e o texto vai discorrendo tudo aquilo que Deus fez, pelo poder da sua palavra. Deus dizia: haja luz, houve luz. Haja terra, houve a terra. Fez separação entre a parte seca da terra. Chamou a luz de dia, também chamou as trevas de noite. Gênesis capítulo 1. Também criou todos os seres viventes. Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 25, diz o seguinte: 26, melhor dizendo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea.
Deus o abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a e a dominai. Somente o texto. Meus irmãos, nós estamos numa série de lições que falam sobre o corpo, a alma e o espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós, enquanto peregrinos na terra, passamos por um processo. E para os mais velhos e para nós contemporâneos, nós nos dias de hoje, entendemos que peregrinar é caminhar. Muitas vezes, na peregrinação da nossa vida, a gente para, a gente descansa. E como todos nós dependemos de comer para sobreviver, de beber, também temos total dependência de nosso Deus. Principalmente, né, irmãos? A primazia é Deus sobre tudo. Deus colocou algo em nós que nos diferencia de todos os outros seres viventes. O textuário vai dizer que uma vez livre, nossa alma recebe uma vida espiritual. Deus, depois de olhar para a sua mobília, vamos dizer assim, sua terra, e ver que tudo que fez era bom, Ele vai e faz um boneco, o pó da terra, e sopra em suas narinas. E aquele boneco de repente se coloca em pé. Deus também lhe deu, ao soprar em suas narinas, o fôlego de vida. E quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele disse em uma outra oportunidade que Adão deveria ser magnífico, porque era perfeito, né? Até então não conhecia o pecado, não conhecia aquilo que viria trazer destruição para a humanidade. O pecado destrói, o pecado nos afasta de Deus, o pecado entristece a Deus. Até então, Adão recebeu a incumbência. Deus disse para que ele dominasse todo aquele jardim, e Adão foi catalogando tudo, dando nome aos peixes, aos animais, todo tipo de animal que se rasteja ou que voa sobre a terra. Adão saiu dando nome. E o interessante é que depois de muitos e muitos anos depois, estamos aqui, e se a gente for estudar cada nome de animal cientificamente, casa certinho, sabe? Daí a gente entende o que é Deus, o que foi Deus na vida de Adão. Adão, até então perfeito, agora dominando a terra. A Bíblia diz na leitura que nós lemos que ele cresceu, multiplicou, os irmãos conhecem a história. Deus fez um homem para Adão, houve a queda do homem. Aquele primeiro homem, Adão pecou, mas graças a Deus que Deus planejou o segundo Adão, aquele que viria sem pecado e que nos redimiria desse pecado. Graças a Deus. Irmão, você não tem pecado? Não tem. Mas hoje, na pessoa de Jesus Cristo, lavou nossos pecados. O sopro divino e a concessão do Espírito, fôlego de vida, feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego de vida. Veja, irmãos, que tudo aquilo que é imaterial, que a gente não enxerga, que a gente não pode ver, eu acho tão bonitinho quando
as crianças respondem para alguém, quando alguém diz que Deus, onde é que está Deus? Não é assim? Você pode sentir o vento, você pode ver o ar que você respira. Não, pois ele existe. É algo imaterial, você não pode tocar, mas ele existe. Você pode sentir, não é assim? Assim mesmo é Deus. E Ele está aqui em nosso meio. Eu já estou sentindo a presença dele. Graças a Deus. Ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego das ordens verbais. Haja. Eita, Deus tremendo. Só com o poder da sua palavra. Haja. Haja mais a mim. Vou colocar agora no lugar do homem. Deus foi lá com a sua mão, com o seu cuidado. Olha, irmãos. Eu às vezes fico observando os meus trabalhos. Quando eu faço os meus trabalhos, todos eles, seja desenho, grande, pequeno, um letreiro que eu abro, um painel que eu faço. No início, muitas vezes eu fico naquela expectativa, faço aquela estrutura toda, um rascunho, depois eu vou preenchendo. Quando eu chego no meio, já fico ansioso para ver aquela obra por acabar. E quando acaba, eu fico olhando. Mas eu fico dizendo, fica bonito. Eu imagino Deus olhando para a sua criação e dizendo, é perfeito. Aleluia! Glória a Deus! Somos iguais, somos perfeitos. Olha ali, imagina Adão passeando, correndo naquele jardim, alegre, feliz. Mas o inimigo das nossas almas, em todo tempo, e esse já estava lá escondido, observando, irmãos, ele não brinca. Enganou a mulher, e essa enganou o homem, e esse engano veio a todos nós. A providência foi o Senhor Jesus, e Ele fala comigo e com você nessa noite. Vamos resguardar nossas almas, porque nós teremos que prestar, teremos que entregá-la para Jesus um dia. Um dia, tudo acaba. O pastor costuma dizer que nós somos hoje uvas, todo esticadinho, um dia vai virar abacaxi, né? Daqui a pouco a gente volta para a terra. E assim, e a Bíblia diz que o Espírito retorna para Deus. E aquilo que era imaterial, que era material, se torna imaterial novamente. Descansa no Senhor até o grande dia, o dia de sua vida. Toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produza. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual separado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. Imagina, irmãos, se nós fôssemos tão somente um boneco. O advento da tecnologia, quem acompanha e gosta de ver essas notícias que falam sobre tecnologia, eu particularmente gosto muito, não entendo muito de tecnologia, mas eu gosto muito de ver. Aqueles que acompanham o ser humano, a cada vez mais quer se parecer com Deus. Tem alguém aí criando um exército de robôs e disse que no futuro muitos desses robôs vão substituir os homens. Em muitas fábricas
muitos robôs já substituem a mão do homem. O homem só vai lá, programa, e o robô faz tudo. É assim? As grandes montadoras fazem isso. Mas o homem pode produzir um esquema robótico cheio de um sistema elétrico computadorizado. Vamos dizer que a alma daquele robô, a sede das suas emoções, sejam as suas funções, né? Assim? Tudo aquilo que faz o robô funcionar como um carro é a parte elétrica, é a gasolina e tantos outros mecanismos. Mas eu quero ver o homem produzir um espírito dentro daquele robô. Não tem. Só Deus. Só Deus, o Espírito, parte imaterial através da qual estabeleceremos nossa comunhão com o seu Criador. Quando você chega na igreja ou no seu lar, como a Bíblia recomenda que você faça, porque muitas vezes não precisamos nos ajoelhar e falar para todo mundo ver. A Bíblia nos diz que a simplicidade do seu quarto, quando você se ajoelha e fala com Deus, Deus ouve. Aleluia. Deus ouve, Deus atende. Glória a Deus. Graças a Deus. Essa é a comunhão que temos com Deus, a oração. E o que é ligado na terra é ligado no céu. O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus sobre e acerca das nossas necessidades. Aleluia. A vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, é expressa por meio do corpo. Eu dei um exemplo aqui, um tanto até esdrúxulo, mas imagina, falando sobre um carro, né? Um carro em perfeitas condições, funcionando. Mas quem é que vai guiar esse carro? Não é o homem? Assim mesmo é a sua vida sem o Espírito, e ela quem guia é Deus. Deixa Deus guiar a sua vida. Vamos continuar deixando Deus ser o centro, aleluia, de tudo em nossas vidas. O título da lição diz que o Espírito é o âmago da vida humana. O que é âmago? É aquilo que está no centro, é aquele que está no lugar mais íntimo da nossa vida. É o Espírito, é Deus controlando a nossa vida. Irmão, mas o homem não tem livre-arbítrio? Tem. Quando eu falo de controle, é quando você se abre e deixa Deus fazer. Deus faz. Quando você demonstra dependência de Deus, é isso que a palavra de Deus está dizendo. O Espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. A singularidade do Espírito. A alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Já comentamos aqui. Diz Deus: forma o homem dentro dele. A referência está aqui em Zacarias. Ao Espírito, à alma, há também o bem conhecido como o pó volte à terra, como a erva, e o Espírito volte a Deus que o deu. O retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma consciente das ações humanas, boas ou más. Aí você já ouviu muitas vezes alguém pregar aqui na igreja: irmãos, quantos querem receber Jesus? Porque há dois caminhos, uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Eu prefiro a eternidade com Deus.
Infelizmente, muitas pessoas estão deixando essa terra sem Deus. Vão para uma eternidade sem Deus. Eu creio que todos quantos estão aqui um dia confessaram a Jesus, receberam o Espírito Santo e aguardam Jesus como se fosse ontem. Eu espero Jesus hoje, já. Graças a Deus. Nesse texto, irmãos, como em outros dois, da mesma sorte, em diversas passagens, a alma é tomada pelo todo imaterial. E aqui está falando da divisão da alma e do espírito. No Novo Testamento, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois são mencionados expressamente, sem qualquer aparência sinonímica, ou seja, não há sinônimo para elas. A gente pode destacar o que é um sinônimo, alguma coisa que eu possa comparar. Por exemplo, a Bíblia chama a alma de vida. Os animais são almas também viventes. A Bíblia chama o sangue de alma. A Bíblia diz que, aqui nós lemos que a alma é regida pelo Espírito e ela vai ser conduzida para Deus. Quando o homem volta para a terra, ele, no conceito de homem, ao voltar para a terra, a gente entende como morte. Jesus chamou a morte de sono, não foi assim? Algumas passagens na Bíblia, Jesus disse que alguém que morria, dormia. E na verdade, todos os nossos irmãos que partiram para o Senhor dormem no Senhor. A gente usa dizer assim. E a sua consciência está intacta para aquele grande dia que Deus chamar. E diz a palavra de Deus que a terra vai dar conta, o ar vai dar conta, o fogo vai dar conta, o mar vai dar conta. O que é isso, irmãos? Muitas pessoas deixaram essa vida no mar, na terra, que é o mais comum, no ar. Eu imagino a grande e poderosa voz de Deus chamando e o ar dando conta. Quem lembra do vale de ossos secos, ali em Ezequiel, que Deus pediu para que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos, e disse que os ossos se juntaram uns com os outros, e ali foram criadas veias, artérias, e tudo foi se formando um soldado repleto. Imagina você, quando Jesus raiar o céu e se bradar, todos aqueles que sumiram, o ar dando conta, o mar dando conta, o fogo dando conta e a terra dando conta, assim como Jesus deu o brado na cruz, a natureza respondeu, irmão. E a Bíblia diz que muitos mortos naquele dia foram ressuscitados. Isso é a terra dando conta. E aquilo que era imortal, que era imaterial, voltou a ser material de novo. Um dia tiveram que morrer, mas dormem no Senhor para aquele grande dia. Graças a Deus. Refere-se à divisão que há entre dois componentes imateriais, é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela é apta para discernir o meu pensamento e a minha intenção, e também ela vai até as juntas e medulas e até a divisão da alma e do espírito. É claro que isso é uma linguagem metafórica. Quando se diz alma, fala da sede das nossas emoções, das nossas vontades. É assim? Todo mundo tem vontade, todo mundo sente dor, todo mundo sente tristeza, alegria.
Mas o Espírito que rege essa alma, ela faz esse contato, ela rege esse contato com Deus, te faz chorar, te faz discernir entre o bem e o mal, e você é livre para escolher fazer tudo isso. Graças a Deus. Deus nos deu essa liberdade. Alguns dizem que morreu, acabou. O ser humano não. Morreu e está guardado na memória do Todo-Poderoso. Tem gente que ainda pensa assim: morreu, acabou, já era. Não. A Bíblia nos dá essa esperança lá no livro da Revelação do Apocalipse. Graças a Deus. Nossa consciência é o nosso tribunal interior. Quantos aqui já presenciaram um tribunal? Alguém já? Tem a testemunha, as testemunhas de acusação, tem o juiz que fica ali. A gente reporta a Jesus como o nosso advogado, não é assim? Um dia ele vai ser o nosso juiz. Irmão, como é que você sabe que nós vamos estar conscientes? Quem lembra do rico e do Lázaro? Alguém humilhou alguém em vida, esse rico, e o outro ficava ali no cantinho, não era assim? Um dia esses dois morreram. Aquele que foi humilhado na terra estava no lugar de glória, e havia um abismo que dividia os dois, e o outro estava atormentado do outro lado, pedindo que pelo menos tocasse na boca dele, para se livrar daquele sofrimento. Irmãos, o tempo, aleluia, de vigiarmos, de colocarmos a nossa mente em Deus agora. As Escrituras fazem claras referências a 3 partes do nosso corpo. A Bíblia chama de, e alguns teólogos chamam de tricotomia. É o corpo, é a alma e o espírito. Conclui-se, porém, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito dessa composição, é uma tríplice composição. A respeito da composição do ser humano, e ele é perfeito, é completo, e tudo em nós tem uma função. Os dedos da nossa mão, embora sejam diferentes, mas cada um tem uma função, não é assim? Todos nós temos corpo, alma e espírito, uma constituição divina, e a nossa alma está relacionada intrinsecamente com o nosso espírito. Deus concedeu ao ser humano o fôlego da vida, tornando o ser espiritual com a capacidade de se comunicar e ter comunhão com o Criador. Espírito, pecado e santificação. Nós falamos agora há pouco. Existem pecados do corpo, que são eles: a prostituição da alma, os maus pensamentos, mas também existem os pecados do espírito. Quais são eles? Orgulho, a soberba, que a Bíblia chama de a soberba da vida também, a vanglória, a arrogância e a inveja. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, são sutis. Os pecados do espírito causam terríveis males, ajudam, além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. É verdade. Os irmãos já repararam que quando a gente aceita Jesus, e se há alguma coisa contra o nosso irmão, até no ato da ceia, quando a gente vai fazer memória de Jesus e toca ali
no pão, que representa a carne do Senhor Jesus, que foi ali massacrada, judiada por seus algozes, e o suco da uva, que representa seu sangue ali também, que foi vertido na cruz por amor de muitos, de milhões. A Bíblia diz que eu não posso levar até a minha boca se eu não for lá e me reconciliar com o meu irmão. Ah, mas irmão, eu não vou com a cara dela, eu não vou com a cara dele. Mas se você não for e não fizer, você vai comer para a sua própria condenação, se você não se examinar. Quando eu faço um exame de mim mesmo, eu vou compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para mim. Essa semana, irmãos, tivemos um episódio ali em determinado lugar, onde alguém questionou sobre essa palavra aqui, a nossa regra de fé e prática. Um projeto de lei que alguém não entendeu, mas que nós, o povo de Deus, que por muitos somos chamados analfabetos, pessoas que não têm conhecimento. Mas essa palavra para nós é a nossa regra de fé prática. É a palavra de Deus. Ela não erra. Ela é a nossa bússola que vai nos conduzir até Deus. É mais que um livro de receita. Ela alimenta a minha alma e o meu espírito. Infelizmente muita gente não conhece, irmão Demeon, essa verdade que nós conhecemos, a menos que Deus a revele. E Deus entregou para mim, para você, para mim e para você esse entendimento. Aleluia! Isso é a coisa do Espírito, irmão. O Espírito de Deus testifica em nós sobre essa verdade. Aleluia! Graças a Deus. A regeneração e a adoração. É vontade de Deus que todos que pecaram se regenerem. Ah, irmão, por causa de fulano de tal ou da fulana de tal não tem regeneração, não tem jeito. Eu achava que pro meu caso não tinha jeito, irmãos. E Deus sabe quantas vezes eu já chorei pedindo a Deus regeneração. E eu falo uma coisa para a Ana Júlia, sempre, toda vez que eu olho para ela, um dia, quero confidenciar aqui com os irmãos, quando eu vim para Iraquara, Deus, irmão, você deu a tanta coisa, irmão Isaac. Ele me deu uma família, graças a Deus. Ele me colocou aqui, irmãos. E vocês são a minha família também. Onde o povo de Deus está, um testifica com o outro, um se dói com o outro. Um procura auxiliar o outro, porque nós somos família. Nós somos parte do corpo de Cristo na terra. E toda vez que eu me sentia triste, subia lá para a parte mais alta da pousada onde nós morávamos. Morei um ano ali. E uma vez Deus me fez lembrar do sorriso dela. Essa menina disse todo dia para mim: pai, eu te amo. E isso é uma gotinha de cura para a minha alma, para a minha vida. Jesus expressou na cruz, irmãos, o maior amor, talvez não, eu tenho certeza, de tudo aquilo que você pode fazer para Deus. Há uma coisa que você não pode pagar para Deus: é o amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos dever eternamente o sacrifício na cruz do Calvário. Exigiu
um homem perfeito. E quem é de nós que é perfeito? Ninguém. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, até que o braço forte de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, veio e alcançou a minha vida e me colocou, olha, unido ao braço de Deus novamente. Irmãos, não jogue fora esse presente que Deus deu para você. Aleluia! Se alguém aqui nessa noite pensou em retroceder e voltar para trás, a palavra de Deus diz para você nessa noite: olhe para o alto, é de lá que vem o teu socorro. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a esperança espiritual do novo nascimento. Irmãos, o que é isso? Um dia, alguém bem velho, um doutor da lei, foi procurar saber sobre Jesus, sobre o novo nascimento. Nicodemos chega para Jesus e pergunta o que ele tinha que fazer para nascer de novo, o que ele tinha que fazer para herdar também, conhecer aquela vontade. Você tem que nascer de novo. Mas ele não entendeu. Como pode, sendo velho, retornar para o ventre da minha mãe? Mas nós conhecemos essa verdade, esse mistério. Nascer de novo é regenerar, é mudar de vida, é renunciar ao pecado, aleluia, e começar a adorar única e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus, em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos e a mulher também samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontado ao monte Gerazim, conhecido lugar de adoração aos seus pais. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos. Será que os irmãos acreditam que para tudo nessa vida, principalmente aqui na Bahia, na região do Nordeste, o povo ele tem muitas crendices, né? Crê em muita coisa, não se passa de nada, tem um medo de gato preto, tem um medo de tantas outras coisas. Tem crente, irmãos, que tem esse medo. Mas nós, uma vez regenerados, nada nos afasta de Deus, porque somos regenerados e conhecemos a verdade. Deus só requer de mim e de você que você o adore, e em espírito e em verdade. Adorar a Deus é um segredo. Quando você chega aqui e se ajoelha e não você cantar, se você sabe orar, você está adorando a Deus. Eu não sei pregar, se você sabe tocar, você adora a Deus. Irmãos, não sei pregar nem orar, mas você sabe interceder, você está adorando a Deus. E se você não sabe de nada disso, mas tem sua vida regenerada e tem certeza de que seu espírito é voluntário a Deus, você é regenerado e adora a Deus também dessa forma. Espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou a samaritana. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É o que eu disse no começo. Como é que você vai adorar alguma coisa que você não conhece, irmãos? Mas a obra de Deus, tudo testifica que Deus existe, irmãos. O mar,
testifica que Deus existe. Aleluia. Uma vez eu fui com a dona Renata para São Paulo, nós viajamos 2 horas até Salvador, e quando entramos no aeroporto, Glória a Deus. dentro do avião, e subimos, e eu olhei para aquele mar, eu pude perceber o tamanho que é Deus. Enorme. Tudo, irmãos, revela a glória de Deus. Esses dias eu pintar um letreiro lá em Gazeiras, nesse lugar, e eu olhei para aquela coisa simples da terra, aquelas bananeiras, ou ribeiro que molhava tudo aquilo. Eu falei, isso é Deus. Tudo isso aí, irmãos, declara a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Motivo suficiente para eu dar glória a Deus todo tempo, a todo tempo, todo dia, de maneira incansável. Deus é Espírito, e importa que os tais o adorem em Espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor e glória humana. Eu creio que não existe aqui na igreja, mas eu já vi, irmãos, em muitos lugares, gente que chega no lugar para mostrar sua roupa bonita, seu sapato bonito, sua voz bonita, o jeito que fala bonito no microfone quando prega. Deus não olha para nada disso. E também já vi em lugares muito simples, alguém bem simples pegar o microfone e abrir a boca e Deus bradar no lugar. Essa é a verdadeira adoração, desprovida do eu, do egocentrismo. Eu falava para o presbítero ali de ouro que a primeira coisa que eu pinto no letreiro era o nome de Deus. Até nós estamos no centro do nome de Deus, irmãos. Eu pinto o eu, escrevo eu aqui, tem o D aqui, o eu aqui e o S aqui. Nós somos projeto de Deus. E o projeto de Deus não pode falir, uma vez que Jesus Cristo abriu seus braços na cruz. Ele estava dizendo para mim e para você: eu te amo. E para concluirmos, o âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos uma comunhão com Ele. Não deixamos que os cuidados dessa vida nos façam esquecer de quem somos e do que somos. Somos seres espirituais também. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada no céu. Quem aqui nunca passou por momentos difíceis? Todos nós passamos, né? Mas quando temos Deus em nossa vida, Ele nos fortalece, Ele nos ergue. Graças a Deus. A regeneração espiritual é essencial para a adoração autêntica. Nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. Eu creio, irmãos, de Gênesis a Apocalipse nessa verdade. Ela tem que estar atrelada, tem que estar alinhada, porque a palavra de Deus é a verdade. Não tem que ter variação e nem dúvida quando você adorar a Deus. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor falou conosco nessa noite. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Quero apresentar dois pedidos de oração. Um é para Ramon e outra é para Angelita. Aqui tem dois visitantes, não quiseram colocar o nome, não sei porquê, mas estão aí. O que a igreja vai dizer para essas pessoas? Seja
bem-vindas em nome de Jesus. Esse é o tempo oportuno. Eu não vou dizer que é o ano aceitável e nem o dia aceitável, é o momento aceitável. Se você veio até esse lugar, um lugar de adoração, onde uma plenária como essa adora a Deus, o único Deus, seria inteligente da sua parte, aleluia, adorar o nome dele. Enquanto a igreja concorda comigo orando, você que está ao lado de uma pessoa amiga, e você que porventura talvez esteja afastado desses caminhos e ouviu a poderosa palavra de Deus nessa noite, se renda, como eu um dia me rendi e reconheci a Jesus Cristo como Deus verdadeiro. Aleluia! Aceite a Jesus. Se você não puder ou tem receio de atravessar esse corredor, procure qualquer um dos conhecidos seus, um obreiro até, e vá até a presença do pastor no gabinete. E não vá embora sem a presença do Senhor Jesus em suas vidas. Quem precisa de oração aqui? Quantos precisam? Eu também e a minha casa. Nos colocamos sobre os nossos pés. Quero convidar o presbítero Moura para fazer essa oração em nome de Jesus. Cumprimento a igreja da Santa Paz do Senhor. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, graças ao nosso dom por esse momento que estivemos, meu Pai, que a palavra do Senhor nos continua falando em nossos corações, meu Pai. Vem falar nos corações do ouvinte, de todos os ouvintes, meu Pai. Oh, Santo Deus, que todos venham ter a reflexão que o reino do Senhor é verdadeiro, meu Pai. Nós somos carentes do Teu reino, meu Pai. Vem moldar nossas vidas, vem testificar em cada dia de nossos corações verdadeiramente o Teu grande amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Presbítero Isaac, quem está atrás desses apostólicos? Graças a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Estenda as mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém.